Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residência da UFMG. Nesse evento virtual, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas da UFMG para aprender um pouco mais sobre os programas de residência que eles aspiram a seguir. Meu nome é Gabriel Bernardes, eu estou no 7º período da graduação em Medicina. Eu sou atual presidente da Liga de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da UFMG, que está surgindo. E como eu possuo um certo interesse, uma certa aspiração em seguir a linha da residência de imagem, eu me ofereci para realizar a entrevista de hoje. Hoje a nossa conversa é com a doutora Tereza Cristina de Oliveira Menezes, que é médica pela UFMG e preceptora da residência de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do HC da UFMG. Primeiramente, boa tarde, doutora Tereza. Boa tarde. Eu queria agradecer por disponibilizar esse tempinho com a gente para fazer a entrevista. Tá certo, vamos lá. Vamos lá? Beleza, então. Primeiramente, eu queria te pedir para falar um pouco da história dessa especialidade no HC UFMG. Como é que foi para começar? Quantas vagas abrem para o concurso? Uhum. Bom, a residência em radiologia do Hospital das Clínicas ela é uma das mais antigas de Belo Horizonte. Ela está aberta desde a década de 70 e é uma das mais tradicionais de Minas Gerais. Ela hoje conta com 6 vagas para entrada direta para o R1, né, o primeiro ano de residência, e com 3 vagas para o 4º ano opcional, que a gente chama de R4. Não, R4 com especialização em ressonância magnética, uma ênfase maior em ressonância magnética. Bom, é um serviço que hoje em dia conta com uma aparelhagem moderna, então a gente é capaz de fazer exames de alta complexidade, que é o que o Hospital das Clínicas exige. O Hospital das Clínicas ele é um hospital de alta complexidade, né? Então, assim, ele é um hospital completamente SUS, ele não atende paciente particular, e ele drena de todos os estados os casos complexos, os casos oncológicos raros, os casos, doenças infecto-contagiosas raras. Então, o trunfo da residência do Hospital das Clínicas é essa casuística variada. Então, a gente está todo dia lá em constante intercâmbio com todas as outras especialidades, aprendendo todo dia, né? O mais importante, que a gente não só ensina, mas a gente aprende também. E a gente tem contato com todas as áreas, mas principalmente com essas entidades mais complexas e oncológicas. Então, a gente tem um contato muito grande com a cirurgia, um contato muito grande com a clínica, contato muito grande com a ginecologia, pediatria. Então, eu acho que quem vier fazer residência com a gente vai ser muito bem servido em casuística, que eu acho que é o fundamental na formação no radiologista. Entendi. E vocês recebem esses casos da rede de Minas ou costuma vir muito caso de fora de Minas também, como referência para cá? Vem de outros lugares também, né? Às vezes a gente recebe pacientes da Bahia ou mesmo de Goiás, né, Brasília, mas são mais pacientes de Minas mesmo. Mas Minas já é muito grande, né? E tem muitas áreas que são desassistidas de uma propedêutica mais complexa, né? Então a gente recebe muito paciente norte de Minas. A gente vê pacientes que vêm de longe, passam dias nos hospitais e, como às vezes são casos mais complexos, passam muito tempo lá e às vezes a gente conhece esses pacientes até pelo nome. Chega um paciente para fazer o exame e fala, mas ele ainda está aqui? Que são pacientes que realmente saem das suas cidades e vêm para receber o tratamento aqui no Hospital das Clínicas. Entendi. E sobre o programa da residência em radiologia, como é que é a questão da carga horária obrigatória do residente? Como é que ela é distribuída assim, ao longo dos anos? Bom, como toda residência, né, no Hospital das Clínicas, a carga horária é 60 horas semanais. Dessas 60 horas semanais, a gente fica sempre lado a lado com o residente. Que eu falo preceptor, né? Os preceptores sempre ficam lado a lado com o residente. Então, ou seja, liberando os exames, ou seja, orientando na execução dos exames, orientando na confecção do laudo. Então, você tem também uma carga horária de plantão, que é no final de semana, a partir do 2º ano de residência, mas ela é dividida de acordo com o seu ano. Aqui no Hospital das Clínicas,
a gente não tem uma divisão específica por área. Então, assim, não é o paciente vai fazer um estágio em neuro, você vai fazer um estágio em medicina interna. Aqui a gente roda mais por aparelho, por complexidade. Então, o R1, ele fica mais voltado para a execução dos exames contrastados, né, os enemas opacos, transintestinal, as uretrocistografias. Ele fica por conta do raio-x e da mamografia. E também fica por conta das tomografias de crânio e dos ultrassons menos complexos. À medida que ele passa para o segundo ano, ele permanece no ultrassom, permanece na tomografia, mas pegando casos mais complexos. O R2 ele já vai sair da mamografia, do raio-x e contrastado e vai ficar mais voltado para o ultrassom, tomografia e já começa a ter algumas pinceladas de ressonância. A partir do terceiro ano, ele começa a pegar casos mais complexos ainda, de tomografia, de ultrassom. No ultrassom, ele começa a participar dos procedimentos de radiologia intervencionista e começa a fazer os dópleres hepáticos, as biópsias de próstata, biópsias de tireoide, de hepática renal. Então, à medida que ele vai progredindo nos anos da residência, ele vai aumentando a complexidade dos exames que ele faz. E sendo que no R3, aí no R3 que ele começa a ter um direcionamento mais específico por área. Aí ele já começa a ter estágios específicos em neuro, em medicina interna, em músculo esquelético, mas nos outros anos ele acaba mesmo progredindo na complexidade dos exames que ele faz, dentro de um certo aparelho. Entendi. Aí aquele R4 que a senhora tinha dito seria opcional. O R4 ele já fica focado exclusivamente na ressonância. Uhum. Ressonância. Ele tem um treinamento mais intensivo na ressonância magnética. Entendi. E ele também, tanto o R3 quanto o R4, eles têm direito a um estágio externo livre. Então, ele pode fazer estágio em qualquer lugar do país ou do mundo, né, que ele desejar na área específica do interesse dele. Desde, né, que seja tudo bem especificado, bem registrado, né? Entendi. E uma pergunta, o residente ele começa a participar assim do procedimento, por exemplo, ou ele fica só na parte de analisar mesmo? Como a senhora disse da biópsia de próstata, ele vai lá fazer? Tá. Não, vou falar da biópsia depois, mas, por exemplo, no R1, o R1 ele fica na gestão dos exames, da execução dos exames de tomografia. Então, ele está lá sentadinho, junto com o técnico, aprendendo como se faz os exames, qual a técnica do exame, qual o protocolo que eu vou usar para aquele exame, porque para cada exame específico a gente vai fazer um exame direcionado para buscar o que a gente está buscando. Então, nesse primeiro ano, ele aprende a execução do exame. No ultrassom, a mesma coisa. No ultrassom, na verdade, todos os anos são assim. O residente ele faz o exame e logo em seguida ele vai lá chamar o preceptor. Terminei. Aí o preceptor vai lá e refaz o exame na presença do residente, apontando os erros. E a tomografia e ressonância, acho que diferente das outras residências de Belo Horizonte, acho que algumas poucas são assim, o residente ele tem a oportunidade de laudar o exame. Então, o exame executado, por exemplo, na quinta-feira de manhã, na quinta-feira à tarde, esse exame fica por conta do residente. O residente ele analisa as imagens, ele faz o pré-laudo dele, ele escreve tudo hoje não é mais papel, né? No computador, o que ele achou, qual a impressão diagnóstica dele. E no momento seguinte, no turno seguinte, ele vai conferir o que ele achou lado a lado com o preceptor. Então, ele senta e mostra, eu achei isso, aquilo, eu acho que esses achados que eu achei que correspondem à patologia tal, e o preceptor vai dar o feedback deles, olha, eu acho que isso aqui você deixou de ver, presta atenção, olha, essa escrita e até o português, né, esse ficou confuso, quem vai ler seu laudo aí não vai entender. Então, você tem esse treinamento na confecção do laudo. Que algumas residências parece que o residente ele só acompanha o preceptor trabalhar. Já no HC, ele tem essa oportunidade de executar o trabalho que vai ser revisto, porque a especialidade permite, né?
Não é que nem uma cirurgia que você pode ficar lá com o paciente aberto, né, 2 horas, se for fazer tudo 2 vezes, fica 4. Não, na radiologia, quando o exame não é urgente, claro, a gente tem esse tempo de deixar o residente, né, tentar fazer sozinho, para só depois a gente consertar, né, ou mostrar o que ele não está vendo, o que ele está fazendo de errado. Isso é muito importante, é bem bacana isso. Já nas biópsias, ele vai começar a fazer o procedimento, ele vai começar a participar do procedimento. Então, é aquela coisa, acho que como toda residência, né, que tem uma parte mais cirúrgica, ele começa observando, ele começa auxiliando, e no final ele está fazendo o exame, mas sempre supervisionado pelo preceptor. Na residência do Hospital das Clínicas, o residente ele não faz nenhum procedimento sozinho, nem mesmo ultrassom ele faz sozinho. Eles têm sempre, nem que seja a supervisão de um preceptor lado a lado dele ali o tempo todo. Inclusive nos plantões. Uma autonomia, mas é uma autonomia supervisionada. Supervisionada, é. A senhora tinha dito que o HC tem esse serviço de radiologia intervencionista ou neurorádio intervencionista. Como é que esse serviço está funcionando? Intervencionista não. A parte de intervenção vascular e de neurologia, né, da neurocirurgia, ela fica a cargo do serviço de hemodinâmica. Já faz parte da residência de neurocirurgia e de complementação da cardiologia, da hemodinâmica. A gente fica a cargo das biópsias. Então, as biópsias de fígado, as biópsias hepáticas, tireoide, agulhamento de mama, biópsias tanto guiadas por ultrassom quanto por tomografia. Em alguns raros casos, por ressonância também. Mas essa parte vascular, não. Realmente, essa parte fica por conta de outras especialidades no Hospital das Clínicas. Entendi, mas você tem a oportunidade de tentar um estágio, ou em São Paulo, ou mesmo em Belo Horizonte, que ofereça esse serviço. Entendi. Sobre a quantidade de plantões, o residente de radiologia ele tem muitos plantões durante o mês? Não, eu acho que até pouco. Eu estou querendo aumentar. Bom, o residente ele começa a pegar plantão só a partir do segundo ano. Aliás, a partir do finalzinho do primeiro ano. E esse plantão ele é exclusivamente diurno e no final de semana. Porque durante a semana o Hospital das Clínicas não tem plantão de radiologia noturno ainda. Não sei nos próximos anos. Mas é exclusivamente no final de semana. E geralmente eu acho uma oportunidade muito boa o plantão, porque durante a semana você tem tudo bem divididinho. Quem está na tomografia tem que estar na tomografia, quem está no ultrassom está no ultrassom. São vários preceptores, vários residentes. Já no plantão, você tem quase que um atendimento exclusivo ali do seu preceptor, plantonista do dia. E tem a oportunidade de ter um contato maior, como são executados mais exames de urgência, ele tem um contato maior com essas urgências, de uma forma quase que exclusiva com o seu personal preceptor ali do plantão do dia. Mas não são muitos, na verdade são poucos. Mas só a partir do final do R2 também. Porque o residente da radiologia, ele chega muito cru na radiologia. Porque se for pensar bem, eu tenho, pelo menos na minha época, acho que não mudou tanto assim, eu tinha 2 optativas de radiologia. Então era o R1, R2, e mesmo assim muito pincelado, só raio-x. Então ele chega lá na radiologia, ele não sabe fazer nada, natural, né? Ele sabe ver ali um raio-x de tórax, mas ele não conhece a radiologia. Então eu sempre brinco que o residente, o R1 é o residente que dá trabalho, que é aquele, e é normal dar trabalho, não é ruim dar trabalho, não. É aquele residente que você tem que pegar na mão, ensinar direitinho a ver um raio-x, a começar a dar os primeiros passos na tomografia, no ultrassom. Então, assim, ele é um residente que dá trabalho, que é um residente cru, muito cru. Não é que nem na clínica, se estudou clínica, estudou isso, é um residente cru. No R2 ele é meio diferente, que ele nem ajuda nem atrapalha. Ele está ali, né, já começando a caminhar. E a partir do R3 é aquele residente que te ajuda, né, que está ali, já chega com o laudo prontinho, você precisa mexer pouca coisa nele, já chega com a mão
boa no ultrassom, já resolve tudo, já te dá o diagnóstico antes mesmo de você rever e acerta na grande maioria das vezes. E muitas vezes senta do seu lado ali estudando o caso que você mesmo tem dúvida do que é, você mesmo às vezes nunca viu ou só ouviu falar, ouviu o exame do colega, então ele estuda com você, ele te ajuda. Então é uma evolução diferente das outras especialidades, porque a carga de trabalho do R1 ela é pequena em relação ao volume de trabalho. E vai aumentando no R2 e aumentando ainda mais no R3. Por quê? Porque você vai aumentando as suas competências e eu vou poder te dar mais responsabilidades. Né? Então, diferente das outras, né, que você fica muito sobrecarregado no primeiro e depois vai né, atenuando ao longo dos outros anos, a radiologia eu acho que é o inverso. Sim. E existe no programa de residência uma parte de aprendizado teórico, além da prática do... Existe? Como é que ele é estruturado? Ele é por sistemas? Ele é por técnicas? Não. Na verdade, a gente tem... o próprio estudo durante a liberação do caso, ele é um estudo muito intenso. Então, quando o residente está laudando, nesse período que ele tem para ele laudar, ali ele já tem um estudo não teórico, né? Mas é um estudo da parte dele. Agora, eu tenho as reuniões do serviço, que são reuniões gerais, e tem as aulas específicas ministradas por alguns preceptores. Então, tem as aulas de músculo esquelético, tem as aulas de medicina interna, tem as aulas de neuro, e são divididas, geralmente são uma aula por semana, e tem também as reuniões nacionais ou da sociedade médica, né, são os SIGs, que você tem hoje em dia, né, com a internet, você tem conferências com vários hospitais onde a gente discute os casos interessantes de cada hospital. Além das reuniões dos próprios serviços. Então, muitas vezes, radiologistas são convidados para participar das reuniões de oncologia, das reuniões da pediatria, e o residente também ele é convidado a participar dessas reuniões. Entendi. E existe um tempo, fora as 60 horas semanais e também essas aulas semanais teóricas, tem um tempo protegido de estudo para o residente? Tem. Do próprio horário de laudo dele, né? Uhum. O próprio... Porque ele pode, às vezes ele leva o exame para casa, eu prefiro que laude no próprio hospital. Mas ele tem o acesso a laudar em casa, e nesse próprio horário ele tem que chegar com o laudo estudado. Não é só chegar com o laudo descrito, né? Eu tenho que chegar ali e estudar. Então ele tem esse horário dentro da própria liberação do exame, e tem também no horário de ultrassom, que o exame é liberado na hora, ele tem alguns horários na semana livre para estudar também. Então, esse horário, sim, ele é protegido, esse horário de estudo. Entendi. E a relação dos residentes com os preceptores é geralmente boa? É muito boa, porque a convivência ali é diária e lado a lado. Então, assim, você senta do lado do seu preceptor, você fica com ele assim, não tem como não ser. Você passa, né, 5 horas juntos, 4 horas juntos. Então, a relação é muito boa e muito próxima. Né? Vira um familhão aí, todo mundo junto. Uma pergunta, assim, de curiosidade mesmo. O programa de residência do HC, ele costuma ser muito concorrido ao longo dos anos? Ele é bem concorrido. Bastante. Ele é bem concorrido. E vem muito candidato de fora também? Que o processo com a introdução do PSU, antigamente não, mas com a introdução do PSU, como a pessoa sai, às vezes, de um lugar muito distante para fazer, se fosse para fazer uma prova só específica para o hospital, como era antigamente, não valia a pena, é custoso, é caro. Com o PSU, o residente, o candidato, ele vem de um lugar distante, né, gastando, tem um custo isso, mas para fazer provas para vários hospitais. Então, isso já torna mais interessante. E isso possibilitou que viessem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Então, tem gente de Teresina, tem gente de Aracaju, tem gente de Manaus, né? já passaram gente de tudo quanto é lugar. Então, hoje em dia, tem muita gente de vários lugares. Todo ano a gente se surpreende de algum lugar novo que aparece para fazer residência no Hospital das Clínicas.
Agora, um lugar, uma coisa interessante, tem muita gente de Montes Claros. Montes Claros. Não sei por quê. Quem é de Montes Claros adora radiologia. É predominante. Então, quem é de Montes Claros e deseja fazer residência no Hospital das Clínicas vai encontrar muito conterrâneo lá. Entendi. Agora, uma pergunta mais, assim, eu diria um pouco mais pessoal. Como foi o seu processo de escolher a radiologia? Assim, tinha uma vontade na faculdade? Não, o meu pai era radiologista, já falecido há mais de 20 anos, mas na época dele, a radiologia ainda era negatoscópio, vendo raio-x, eu via meu pai no escurinho, em casa estudando, eu pensava, quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, não quero isso para mim não, deve ser muito chato, você ficar lá sozinho, estudando. E aí foi quando, no final da faculdade, eu comecei a fazer os internatos específicos, e a gente foi para o internato de trauma. E tinha um professor meu lá, o Dr. Magaldi, de neurocirurgia, e ele corria leito com a gente, pegando as tomografias de crânio dos pacientes de trauma e mostrando, isso tem aqui um hematoma subdural, um hematoma epidural, aqui tem uma fratura, aqui tem sinal de lesão axonal difusa. E todo mundo vinha conversar com ele, pedir opinião. Opa, não é que isso é interessante? E aí que eu comecei a ter mais interesse em entrar para a radiologia. Eu acho que para entrar para a radiologia, se você não é extremamente apaixonado pela cirurgia, se não é extremamente apaixonado pela clínica, você vai se encontrar ali, porque você, ao contrário do que a gente pensa, do que eu pensava, inclusive, é uma modalidade muito dinâmica, principalmente a radiologia hospitalar. Né? Em clínica é um processo mais introspectivo, mas a radiologia hospitalar, você tem contato com todo mundo. O seu cliente não é o paciente especificamente, seu cliente direto é o médico. Então, ele está sempre descendo lá na radiologia para discutir um exame, para tirar uma dúvida. Isso é muito dinâmico. E eu me surpreendi com isso. O R1 costuma ser um pouquinho mais chato, mas ainda assim é gostoso. Mas quando você chega no R2, no R3 ali, que você se sente inserido no processo de cura do paciente, no processo de alta até do paciente, é muito gostoso. Então, eu me encontrei na radiologia. Entendi. E teve alguma outra residência que a senhora fez antes do diagnóstico por imagem? Não, eu fiz direto a radiologia, mas eu acho interessante isso porque tem muito radiologista que é uma segunda especialidade, que ele entrou para cirurgia ou entrou para a clínica, e aí de tanto ele conviver com a radiologia, de ir lá discutir exame, de ir lá saber uma alteração do seu paciente, ele acaba tendo mais contato com a radiologia e se interessando. E é muito interessante isso. Existe muito radiologista que não foi a primeira escolha, né? Que fez uma primeira residência e veio como uma segunda residência fazer radiologia e encontra aí muito feliz na especialidade. Entendi. A senhora tinha dito antes das dificuldades que os residentes encontram ao longo dos anos. A senhora encontrou muitas dessas dificuldades no seu próprio caminho? Na residência? Algumas. Como eu disse, como a gente entra na residência de radiologia, é tudo muito novo. Uhum. Então, é quase que como começar uma coisa nova, né? Não é um contínuo da faculdade de medicina. Você tem que aprender a ver a medicina por outros olhos. Tem até uma frase de um radiologista americano que fala que o clínico ele vê o paciente e imagina a doença. O radiologista ele vê a imagem, a doença e imagina o paciente. Né? Então, é um jeito novo de ver a medicina. Você não vai ter o contato com o paciente. Às vezes até tem, mas assim, na maioria dos métodos você não tem um contato direto com o paciente. Mas você né, vê o paciente através das imagens. Então, você tem que aprender esse novo olhar. Uma outra dificuldade que eu tive seria, não é nem dificuldade, mas é bom que você tenha um contato maior com o computador, né, ter um interesse maior por computação, porque você vai acabar sendo requisitado
para mexer nessa parte, né? De saber como é que melhora a imagem, como é que mexe o computador, isso é interessante também. Mas, no geral, assim, como você entra muito cru, você vai crescendo dentro, as dificuldades surgem, mas elas são graduais. Eu acho que nada demais, assim, é só mesmo detalhes de estar vendo uma coisa nova. Entendi. Questão de prática, né? Questão de prática, questão de prática. Como acho que qualquer outra especialidade, né? Sim. Quanto mais pratica, mais melhora. Isso. Entendi. Quais seriam, então, as vantagens e desvantagens do HC para as pessoas que escolherem, para os candidatos que escolherem fazer essa especialidade nesse local, assim? Eu acho que a principal seria a casuística do Hospital das Clínicas, que é uma casuística muito interessante. Então, como a gente estava falando assim, né, que é tempo, é experiência, no Hospital das Clínicas você ganha experiência em coisas que não são usuais num serviço de urgência de porta, né? Então, são casos complexos que você aprende direitinho a descrever, que você possivelmente vai encontrar na sua vida profissional, sendo que você fica mais fácil se você já tiver tido um contato com ela na sua residência. Porque é o que eu brinco também, que quem gosta de exame complexo é residente. Depois que você forma, você quer, né, exames mais tranquilos, casos mais fáceis de resolver. Mas a hora de você aprender, a hora de você né, descobrir como é que faz esse exame, qual é o protocolo que eu uso para esse exame, é a hora da residência, que é onde você tem alguém próximo ali para perguntar. Depois que você forma, você tem que dar a cara a tapa e ligar para alguém, olha, como é que faz isso? Eu nunca fiz. Se você estiver no Hospital das Clínicas, muito provavelmente você vai passar por todos os tipos de complexidade ali e vai sair muito bem formado para resolver qualquer problema ali. Outra coisa que seria bom no Hospital das Clínicas é o tempo que você tem de laudo. Como eu falei, diferente de outros hospitais, o residente do Hospital das Clínicas ele tem a oportunidade de pegar o exame para si, de tentar resolver aquele pepino e depois, né, pegar o gabarito ali junto com o preceptor. Não é só acompanhar o serviço do preceptor. Você tenta resolver primeiro para depois liberar o exame. Outra vantagem, deixa eu ver. O corpo clínico é ótimo. Tem desde pessoas mais jovens a pessoas mais velhas. E são todos muito bacanas. Assim, a gente convive o tempo todo lá. O corpo clínico de lá é um pessoal bem bacana. Entendi. E depois que o residente se forma, assim, acaba a completa residência, ele encontra um bom mercado de trabalho para ele, geralmente? Como é que é o mercado de trabalho depois da residência? O mercado de trabalho para radiologia já foi melhor. Ele teve uma expansão muito grande nos últimos anos, agora ele meio que estacionou, né? Principalmente em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte você fica muito à mercê das grandes clínicas e de concursos públicos em alguns hospitais. Mas o residente do Hospital das Clínicas, eu tenho notado nos últimos anos que eles estão saindo muito bem preparados, inclusive para as provas de R4 em São Paulo. Né? Nossos ex-residentes recentes, eles têm conseguido alguns postos em São Paulo de R4 lá bem concorridos. Então, assim, a gente está ficando bastante orgulhosa deles. Mas o mercado agora ele está um pouco estacionado. Ele não está, ainda está bom comparado com as outras especialidades, mas ele já esteve melhor. Entendi. E agora, o que a senhora diria se um acadêmico chegasse e falasse que está pensando em seguir carreira nessa especialidade? Quero fazer radiologia. Eu sou uma entusiasta da radiologia. Eu gosto demais, então venham para cá. Eu acho que se você tem um espírito mais curioso, até lúdico mesmo, investigativo, eu acho que essa é essa área. Eu acho assim, já viu aquele livro Onde está o Harry, né? Que você procura o bonequinho escondido? Eu falo que eu brinco disso todo dia. Todo dia o Wally, onde está o Wally? Né? Eu falo que eu brinco de procurar o Wally todo dia, que é a minha profissão. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é tirar de cabeça que a radiologia é uma especialidade muito introspectiva,
daquela pessoa que fica sozinha no escuro, no escurinho, laudando. Não, eu acho que ela é bem dinâmica. E outra coisa é que, se você está em dúvida, eu não sei se eu quero fazer neuro, eu não sei se eu quero fazer cirurgia, eu não sei qual a grande área que eu gosto mais. Na radiologia, você também, assim como na clínica, tem a oportunidade de fazer a radiologia geral e depois se especializar para aquela área específica. Então, isso é um grande atrativo. E é uma área muito boa. Eu acho que quem quiser vir, pode vir, que vai ficar satisfeito. Entendi. Bom, eu finalizei aqui as perguntas que estavam programadas. Eu queria te agradecer de novo por ter disponibilizado esse tempinho para nós. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Eu acho que, né, essas entrevistas são muito válidas, né, para a pessoa escolher a área com que quer trabalhar, sem precisar entrar no curso para ver o que dá, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, e os residentes, os candidatos, né, à residência, se porventura vierem para o HC, vão ser muito bem recebidos. Já anotei mentalmente aqui. Ano que vem você vai fazer prova? Não, eu tô na metade do curso ainda. Não. Então, vai ter muito o que pensar ainda, vai ter muita dúvida. Mas se escolher pela radiologia, vão lá para HC. Beleza, então, pessoal, esse foi mais um episódio da série de mostras de residências da UFMG. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje com a doutora Tereza, da Radiologia. E fique ligado nessa série aí para os próximos episódios que virão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.